Celebramos o quinto domingo da Páscoa, permanecer em Jesus para produzir muitos frutos. A liturgia do quinto domingo da Páscoa convida-nos a refletir sobre a nossa união com Cristo e diz-nos que só unidos a Cristo temos acesso à vida verdadeira. Na liturgia da palavra, Jesus apresenta uma instrução sobre a identidade de sua comunidade de discípulos e qual sua missão no mundo. Essa comunidade instruída por Jesus é o verdadeiro povo de Deus, descrita como os ramos de uma videira. A vinha no Antigo Testamento era o símbolo do povo escolhido. Agora, porém, Jesus é a verdadeira vinha e o novo povo de Deus é o que se constrói com fundamento em Jesus. O evangelista João apresenta Jesus como a verdadeira videira que dá bons frutos, que Deus espera. Convida os discípulos a permanecerem unidos a Cristo, pois é dele que eles recebem a vida plena. Se permanecerem em Cristo, os discípulos serão verdadeiras testemunhas no meio do povo, na construção do reino de Deus. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Lucas evidencia que o caminho do discípulo de Jesus é marcado pela cruz, mas gera vida em plenitude. Anunciar Jesus não foi missão fácil para Paulo e para os demais apóstolos, pois o anúncio do Evangelho provoca conflitos com os poderes da morte, mas as primeiras comunidades cristãs tinham a certeza de que eram conduzidas pelo Espírito Santo e depositaram toda a esperança no Senhor ressuscitado. Na segunda leitura, define o ser cristão como acreditar em Jesus e amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. São esses os frutos que Deus espera de todos aqueles que estão unidos a Cristo, a verdadeira videira. Se praticarmos as obras do amor, temos a certeza de que estamos unidos a Cristo e que a vida de Cristo circula em nós. A primeira carta de João é dirigida às comunidades cristãs da Ásia Menor que enfrentam problemas com as doutrinas advindas das seitas, particularmente com os gnósticos, contrários à doutrina da encarnação de Jesus Cristo. Para os gnósticos, a prática da caridade não era importante, pois, a seu ver, a fé era uma questão de comunhão espiritual com Deus e não necessitava ser expressa em gestos concretos. Nesse contexto, João mostra que consiste a fé cristã, viver o mandamento novo do amor. Para João, conhecer Deus significa amar os irmãos, e quem não ama o irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ao apresentar a prática do amor fraterno como característica dos filhos de Deus, João faz referência à geração divina pelo batismo. Veja no Evangelho do quinto domingo da Páscoa, situa-nos em Jerusalém, numa noite de quinta-feira, um dia antes da festa da Páscoa, no ano 30. Jesus está reunido com os seus discípulos à volta de uma mesa numa ceia de despedida. Ele está consciente de que os dirigentes judaicos decidiram dar-lhe a morte e que a cruz está no seu horizonte próximo. Os gestos e as palavras de Jesus, neste contexto, representam as suas últimas indicações, o seu testemunho. Os discípulos recebem aqui as coordenadas para poderem continuar no mundo a missão de Jesus. Nasce assim a comunidade da nova aliança, alicerçada no serviço e no amor, que pratica as obras de Jesus, animada pelo Espírito Santo. O texto que a liturgia deste domingo nos propõe apresenta-nos uma instrução de Jesus sobre a identidade e a situação da comunidade dos discípulos no meio do mundo. O tema do permanecer em mim aparece no longo discurso de despedida de Jesus, proclamado no Evangelho deste domingo. Permanecer em mim é um mandamento dado por Jesus, pouco antes de sua morte. Estudiosos de João dizem que João introduziu esse discurso no seu evangelho na situação de cansaço da sua comunidade eclesial. A inserção do ensinamento de Jesus, de nele permanecer, portanto, tinha a finalidade de recuperar este mandamento do Senhor para não cair no desânimo e continuar sendo fiel no caminho do discipulado. Para isso, a necessidade imprescindível de permanecer em Jesus. Por isso que a igreja sempre nos ensina, e eu nas minhas homilias procuro destacar a importância da espiritualidade na vida cristã, a importância do encontro com Jesus diariamente,
através da oração pessoal, através da oração familiar, da meditação da palavra de Deus, da reza do Santo Terço, da visita ao Santíssimo Sacramento no sacrário, a participar da adoração eucarística, a participação da Eucaristia, a vivência de comunidade, a prática dos exercícios espirituais e penitenciais e a prática da caridade. Isto sim é permanecer na presença de Jesus, é estar com Jesus e deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Pense como está o seu relacionamento com Jesus, a sua vida de oração hoje. Você tem produzido frutos para o reino na sua casa, no seu trabalho, na comunidade, na sociedade? Suas atitudes e comportamentos fazem jus de ser chamado de cristão, de discípulo de Jesus? O Evangelho de hoje nos convida a olhar para a nossa vida cristã. Será que eu estou atento a esse mandamento de Jesus? Permanecer nele para produzir frutos? Queridos, amados irmãos e irmãs, a comparação de Jesus com a vinha tem dois aspectos no processo do permanecer. Um aspecto remete à infidelidade do povo no Antigo Testamento. Depois de ter conhecido e visto toda a dedicação de Deus para com a sua vinha, como está lá em Isaías 5, Ezequiel 19, o povo caiu na infidelidade. Outro aspecto é a condição para se produzir frutos de vida no caminho do discipulado. Não é possível produzir fruto sem estiver separado de Jesus. Quem viver distante de Jesus deixa de ser seu discípulo, não produz frutos, secará, acabará consumido pelo fogo. Isso significa que a vida cristã só tem sentido e é verdadeiramente autêntica se produz frutos. A conclusão da parábola da vinha demonstra uma finalidade clara de permanecer em Jesus. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos tornei meus discípulos. A glória de Deus é a presença da vida divina frutificando no meio da humanidade. A glorificação divina se dá pelo fruto da vida divina sendo produzido em quem se faz discípulo e discípula de Jesus no cotidiano da existência. Lá onde o discípulo e a discípula produzem frutos da vida divina, ali Deus é glorificado. Portanto, Jesus é a verdadeira vinha de onde brotam os frutos da solidariedade, da acolhida, da caridade, da verdade e da paz. Ele forma uma comunidade que é a sua imagem e se deixa conduzir e cuidar pelo Pai. Por isso é frutífera e sempre se renova com as podas. O egoísmo, o isolamento, o afastar-se da comunidade leva os discípulos a se tornarem estéreis e até a perder o sentido da vida. Por isso a proposta de Jesus é de uma vida autêntica, permanecendo fiel a Ele, como os ramos vinculados à videira. Que ramos desejamos ser? De quais podas necessitamos para voltar a produzir frutos da vida que Jesus espera de nós? Como nos recorda o Papa Francisco em sua exortação apostólica Evangelho Gaudium, no número 23, o discipulado cristão é motivo de alegria para quem opta pelo seguimento de Jesus. A alegria cristã, porém, jamais exclui a cruz e o sofrimento. A alegria do discípulo resulta da capacidade de cumprir a vontade do Pai, permanecendo no amor. O Mestre Jesus foi exemplo consumado de amor até as últimas consequências. O convite para nós hoje é permanecer no amor, permanecer sempre com Jesus. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Vamos de fato proclamar a palavra do bem. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, dê seu like, comente e compartilhe. Sejamos homens e mulheres, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus nos proteja, nos abençoe de sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.